Queridos, vamos relembrar algumas coisas aqui para vocês fazerem a tarefa lá no final da apostila. Então vamos lá, multiplicação de números inteiros. Como que eu faço multiplicação de números inteiros? Primeira coisa que eu vou fazer é a regra de sinal. Então eu vou fazer isso, ó. Refazer a regra de sinal entre os dois números e fazer a multiplicação normal. Então, ó, menos, mais com mais, mais. Sinais iguais, mais. 2 vezes 9, 18. Tudo bem? Menos com mais, sinais diferentes, piscou, perdeu, menos. 5 vezes 2, 10. Tudo bem? Agora tem 4 números, não tem problema, ó. Vou fazer a regra de sinal primeiro. Então, ó, esses dois aqui, ó, menos com menos, sinais iguais, mais. Tudo bem? Então até aqui deu mais. Agora, ó, mais com mais, sinais iguais, mais. E agora, mais com menos, menos. Certo? Agora vou fazer a conta. 4 vezes 3, 12. 12 vezes 4, 48. 48 vezes 1, 48. Tudo bem? A divisão, a mesma ideia, tá? Menos com menos, sinais iguais, mais. Sinais iguais, mais. 12 dividido por 2, 6. Certo? Menos com mais, menos. Sinais diferentes, menos. 4 dividido por 4, 1. Tudo certo, meus caros? Então, para fazer uma divisão e uma multiplicação no conjunto dos números inteiros, basta eu fazer o quê? Primeiro a regra do sinal, depois eu multiplico ou divido normalmente, tudo bem? Potenciação e radiciação, meus queridos, de radiciação de números inteiros. Como que eu faço? A ideia é parecida com a multiplicação e divisão. Então, o que acontece? Ó, quando eu estou elevado ao quadrado, sempre vai ser positivo, pessoal. Não importa se o número for negativo ou for positivo. Vai ser sempre positivo. Por quê? Porque 7 ao quadrado é o quê? É mais 7 vezes mais 7, certo? Mais com mais, mais. 7 vezes 7, 49. Certo? Agora, ó, menos. Menos 6 ao quadrado é menos 6 vezes menos 6, certo? Menos com menos, sinais iguais, mais. 6 vezes 6, 36. Então, sempre que for o quadrado, pessoal, não importa qual número seja, positivo ou negativo, vai dar positivo, tudo bem? Agora, quando for o cubo, vamos ver. Menos 2 ao cubo é menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2, ó. 3 vezes eu repetir. Menos com menos, mais. Mais com menos, menos. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. Então deu menos 8. E agora menos 2 à quarta, vamos lá? Menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2, certo? 4 vezes. Menos com menos, mais. Mais com menos, menos. Menos com menos, mais. Mais 8. Desculpa, mais 16. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 8, 8 vezes 2, 16, tá? Então deu mais 16. Percebam, pessoal, potenciação de números inteiros acontece a seguinte coisa, ó. Quando o expoente for par, o valor sempre será positivo, tá? Expoente par, valor positivo. Expoente ímpar, valor negativo, tá? Então, expoente par, ó, vou ter que colocar aqui, ó. Expoente par, resultado positivo. Expoente ímpar, resultado negativo. Tudo bem? Vamos para
as propriedades da potência, pessoal? Propriedades da potenciação, meus caros. Quando eu tenho mesma base, ó, presta atenção que sempre tem que ter isso aqui, ó, mesma base. Essas propriedades só valem para a mesma base. Então, ó, vamos lá. Menos 2 vezes menos 2, mesma base. Repito a base. Menos 2. Quando eu estou multiplicando a mesma base, eu somo os expoentes. Então, vou fazer 9 mais 7, certo? 9 mais 7, 16. Então, vai dar menos 2 a 16ª potência. Tudo bem? Não precisa resolver não, tá? É só para aplicar a propriedade. Então, multiplicação, soma os expoentes. Mesma base, ó, mais 3 mais 3. Então, vou colocar mais 3. Multiplicação de mesma base, vou somar os expoentes. 5 mais 6. Mais 3, que é a base, vou repetir. 5 mais 6, 11. 3 elevado à 11ª potência. Tudo bem? Então, na multiplicação de mesma base, eu somo os expoentes. Tudo bem? Agora, e na divisão de mesma base, professor, como é que faz? A ideia é parecida, só que, ó, divisão de mesma base, eu repito a minha base, ó, repito a base, e subtraio os expoentes, faço 8 menos 2. 8 menos 2, 6, então vai ficar menos 2 elevado à 6ª potência, tudo bem? Ó, de baixo, mesma base, então, ó, vou repetir a mesma base e vou subtrair os expoentes, vai ficar 18, tiro 9. Ou seja, vai ficar mais 5 elevado à 9ª potência. Tudo bem? Então, divisão de mesma base, subtrai os expoentes. Tudo bem? E quando for, professor, potência de potência, como é que faz? Potência de potência, eu multiplico os expoentes. Então, ó, eu tenho menos 3 elevado à 8ª elevado ao quadrado, eu faço menos 3 elevado de 8 vezes 2. Multiplico os expoentes. 8 vezes 2 dá 16. Vai ficar menos 3 elevado à 16ª potência. Tudo bem? Professor, e quando tem 3 potências? Mesma coisa. Mantenho a base, 2, e multiplico os expoentes. Então vai ficar 2 vezes 3 vezes 0, certo? Está elevado a 0 aqui. 2 vezes 3, 6. 6 vezes 0, 0. Então vai ficar 2 elevado a 0, que é igual a 1. Certo? Então, potência de potência, eu multiplico os expoentes, tudo bem? Agora, ó, tem outra questãozinha aqui, ó. Tenho 3 agora, eu tenho uma multiplicação e tenho uma divisão no meio, ó. E para dificultar, pessoal, vou colocar aqui, ó, entre colchetes, uma potência de potência, ó. Tá? Como é que eu faço, pessoal? Vamos fazer por partes. Vou fazer a multiplicação primeiro, então, ó, multiplicação de mesma base. O que eu faço com os expoentes? Somo. Então, vou fazer mais 3 e vou somar os expoentes. 17 mais 3, 20. Dividido por mais 3. Desculpa, coloquei o sinal ao contrário. Mais 3 e 5. Ó. Dividido por mais 3 elevado à 5ª potência elevado ao quadrado aqui, certo? Ó, mesma base. Então, ó, vou manter, ó, elevado, mais, vou subtrair os expoentes, porque agora é divisão. 20, tiro 5, 15. Elevado ao quadrado, certo? Agora eu vou fazer a multiplicação. A potência de potência multiplica os expoentes. Vai ficar 3 mais 3, elevado 15 vezes 2, 30. Certo? Fiz por partes, tudo bem? E agora a raiz quadrada, meus queridos. Como é que a gente faz raiz quadrada? Porque agora eu estou fazendo radiciação nos números inteiros. Raiz quadrada, meus queridos. Lembra lá de raiz quadrada? Raiz quadrada é sempre o número que, multiplicado por ele mesmo, resulta aqui no nosso valor. Então, por exemplo, que número vezes ele mesmo que dá 100? 10. Então, a raiz quadrada de 100 é 10. Por quê? Porque 10 ao quadrado é 100. Então, 10 vezes, ou seja, 10 vezes 10 é igual a 100. Então, por isso que a raiz quadrada de 100 é 10. Pessoal, toma cuidado com uma coisa, ó. Raiz quadrada. Não existe
existe raiz quadrada de número negativo. Não existe isto. Isso aqui é o sinal de não existe, tá? Não existe no conjunto dos números inteiros, tá? Não existe raiz quadrada de número negativo. O negativo tem que estar dentro do radical, ó. Isso aqui chama radical, tá? Então, dentro do radical não pode ser negativo, porque não existe, tudo bem? Não existe nos inteiros, tá? Professor, se tiver assim, ó. É raiz quadrada do número negativo? Não. É menos a raiz quadrada de 36. Então, aqui tem, ó. Qual que é a raiz quadrada de 36? 6. O sinalzinho está aqui fora, mantém ele aqui. Menos 6, tudo bem? Mas, ó, não pode estar o sinal negativo aqui dentro, tá? Só que não existe raiz quadrada de número negativo, mas existe raiz cúbica. Por quê, pessoal? Porque não pode existir raiz quadrada de índice par, tá? Então, se aqui for, quando é raiz quadrada é 2, certo? Então, também não existe raiz quarta, ó. Raiz quarta de menos 4 não existe. Por quê, pessoal? Porque vem dessa parte aqui de cima. Lembra que eu falei para vocês? Ó, expoente par resulta em positivo e expoente ímpar resulta em negativo? Vem daqui. Não existe nenhum número com expoente par que dê um número negativo. Sempre vai ser positivo. Então, não pode existir raiz de índice par, ou seja, não pode ser quadrado, não existe raiz quarta, não existe raiz quinta, desculpa, não existe raiz quadrada, não existe raiz quarta, não existe raiz sexta de número negativo, porque o índice é par. E para o índice ser par, o resultado tem que ser positivo. Mas aqui está negativo, então não existe raiz de índice par negativa, tá? Mas existe raiz de índice ímpar. Qual que é a raiz cúbica de menos 8? Menos 2. Por quê, professor? Porque menos 2 elevado ao cubo dá menos 8. Tá? Então, de expoente de índice ímpar, existe raiz negativa, só não existe de índice par, tudo bem? Raiz quadrada, ó, aqui ó, o sinal está aqui fora, então vou manter ele aqui. Qual que é a raiz quadrada de 420? Tudo bem? Então toma cuidado, tá? Não existe, ó, vou até escrever aqui, ó, não existe raiz de índice par com radicando negativo. Só para lembrar aqui vocês, ó, vou colocar uma raiz aqui, ó. Isto aqui, esse símbolo aqui, se chama radical, tá? Se chama radical. Este número que vem aqui, vou colocar 3, por exemplo, se chama índice, tá? Que se chama índice. E o número que vem aqui dentro, vou colocar, por exemplo, sei lá, 16, é o que a gente chama de radicando, tá? Bem? Isso aqui é o que a gente chama de radicando, tá? Então, se o radicando for negativo e o índice aqui for par, não existe a raiz, tá? Só existe se o índice for ímpar, tudo bem? Expressões, pessoal. Como é que eu resolvo expressões no conjunto dos números inteiros? A ideia é a mesma, vou resolvendo por partes e vou fechando no final. Ó. Então, vou pensar aqui, ó. Menos 5 ao quadrado, índice par, expoente par, o resultado vai ser positivo. 5 vezes 5, 25. O que eu faço aqui? Ó? Tem uma multiplicação. Então, eu vou manter esse sinal e vou fazer a multiplicação. Menos, com mais sinais diferentes, menos. 10 vezes 8, 80. Tá? Igual 25, mantenho ele, ó. 25 mais 25, menos com mais, menos com menos, mais 80. 25 com 80 dá 105. Tudo bem? Mais 105 ou só simplesmente 105, tá? Toma cuidado com a ordem de resolução, pessoal. Eu sempre começo, quando não tem parênteses, chaves e colchetes, eu vou para as potências e raízes, depois multiplicações e divisões e, por último, subtrações e somas. Quando tem chaves, colchetes e parênteses, eu começo porque está dentro do parênteses, seguindo aquela primeira ordem,
Depois eu vou para os colchetes e por último eu resolvo o que está dentro da chave, tá? Olha o outro aqui, exemplo aqui, ó. Raiz de 64, qual é? 8 dividido por quanto? 2 elevado a 1, 2. Mais menos 4. 8 dividido por 2, 4. Mais com menos, menos. 4 menos 4, 0. Certinho? Agora aqui tem uma que eu tenho todas as... Estou envolvendo aqui, ó. Chaves e colchetes e parênteses. Tá? Vou colocar só o quadrado aqui, ó. Então, vou resolver primeiro o quê, pessoal? Vou resolver essa raiz aqui, ó. Então, vamos lá. Raiz quadrado de 4. O menos está fora, eu mantenho o menos. Raiz quadrada de 4, 2. Aqui, ó. Vezes o quê? Abre colchetes. Menos 20 vezes menos 2 ao quadrado dá o quê? Dá mais 4. Fecha colchetes. Vezes menos 2. Fecha chaves. Menos 4. Ó. Agora eu vou resolver. O que eu resolvi primeiro? A raiz e a potência. Mas agora eu vou resolver dentro do colchetes. Então vamos lá. Ó. Menos 2 vezes. Dentro do colchetes. 20 vezes 4 dá 80. Menos com mais, menos. Vezes 2. Menos 2. Fecha chaves, menos 4. E agora, o que eu resolvo, pessoal? Resolvo qualquer uma dessas daqui, não tem problema, porque agora eu estou com multiplicação, tá? Então, qualquer uma que eu resolver não vai alterar. Então, vamos lá, ó. Menos com menos, mais 2 vezes 80, 160. 160 vezes menos 2. Fecha chaves, menos 4. Fecha, abre chaves ainda. 160 vezes 2 dá 320. Menos com mais, menos. Menos 4. Agora, ó, tenho menos 320, menos 4. Soma de dívidas. São duas dívidas, então eu mantenho a dívida e soma aqui. Vai ser 320 mais 4, 324. Então, são menos 324. Esse é o nosso resultado final. Perceba, pessoal, resolvi por uma ordem, tá? Qual é a ordem? Se não houver parênteses, chaves e colchetes, potências e raízes, depois multiplicação e divisão, depois soma e subtração. Se tiver chaves, colchetes e parênteses, resolvo tudo que está dentro do parênteses, resolvo tudo que está dentro do colchete e por último tudo dentro da chave, sempre respeitando a primeira ordem lá, tá? E por último, pessoal, para a gente fechar, volume. O que é volume, pessoal? Volume é a multiplicação de 3 dimensões, tá? Ou seja, uma medida de capacidade de um objeto. Se eu falar para vocês que eu tenho um cubo que tenha um comprimento, um paralelepípedo que tem um comprimento de 10 centímetros. Ele tem uma largura, de meio metro, tá? E tenha uma altura de 4 centímetros. Quero que vocês calculem o volume desse paralelepípedo. Como é que eu vou calcular, pessoal? Primeira coisa, eu tenho que converter isso aqui para a mesma unidade, tá tudo em centímetro, transformar em centímetros. Meio metro tem quantos centímetros? Tem 50 centímetros, tá? Então, eu vou fazer 10 centímetros vezes 50 centímetros vezes 4 centímetros. 10 vezes 50 vai dar 500 centímetros quadrados vezes 4. Desculpa, aqui é 500. 4 vezes 500 dá 2.000. Então, eu tenho um volume de 2.000 centímetros cúbicos. Tudo bem? Então, volume é sempre largura vezes comprimento vezes a minha altura. Tudo bem? Fechamos? Explicação só para vocês resolverem as tarefas lá depois, tá?